com os jovens evangélicos que são universitários, são estudantes, e o que eles mandaram para a gente cobrando eu não vejo a situação de educação do Brasil num lugar melhor do que estava antes. Obviamente teve pandemia, muita gente fora de escola, fora de sala de aula, mas o que é que foi feito nos últimos 4 anos na questão da educação? Vamos lá. Nós passamos 2 anos, como você disse, com pandemia. Tudo fechado. Sim. Eu fui contra aluno não ir à sala de aula. Eu devo lembrar disso. Apoiei pra caramba. Quer matar as crianças. Bem, estudei bastante, vi no mundo, conversei, tinha gente me ajudando. Olha, o jovem é assintomático. Outra, o vírus não vai embora você ficando embaixo da cama. O Supremo decidiu que os governadores, prefeitos, os reitores passaram a ter autonomia. A minha função passou a ser apenas mandar dinheiro para o pessoal. Se eu falasse, essa área aqui é amarela, e o prefeito, o governador falasse que é vermelha, valia o prefeito. Para adesão de medidas mais restritivas, cabia o prefeito e o governador. Para mim não coube praticamente nada. Nas minhas, você sabe quais são as minhas universidades? As minhas são a Academia Militar das Agulhas Negras, a Academia da Força Aérea e a Escola Naval. Eu falei, não fecha. Então um cara falou, e se morrer alguém? Bota a conta em mim. Não fechamos nenhuma das 3 academias militares. E os médicos tiveram a liberdade de fazer o tratamento que ele achava que tinha que ser feito, que o médico é autoridade para isso. Me pergunto se algum jovem cadete foi hospitalizado. 0. Mantivemos o padrão de ensino nosso. O que aconteceu com as universidades? Ficaram em casa. Escolas, a garotada ficou em casa. E a garotada contraiu o vírus também. Você viu alguma pressão para nós abrirmos leito UTI infantil? Não. Muito pelo contrário, fechamos leito, ou melhor, transformamos leito UTI infantil para adulto, porque os jovens são assintomáticos, dado a idade deles e dado a sua compreensão física, a sua atividade física. Agora, perdemos, ao longo de 2 anos, o mundo todo perdeu, e o Brasil não foi diferente. O que estamos fazendo agora? Ou temos feito, para não usar o gerúndio aqui? Temos aplicativos, parecido com o jogo do milhão do Silvio Santos, que é distribuído para a escola, para a garotada aprendendo certas coisas. Você pega a molecada que está com 15 anos de idade, que ano foi descoberto o Brasil, complica. Ele não responde, é um número fácil de responder. Se fala independente do Brasil, é mais difícil, né? 1822, a Procuração da República, é mais difícil, mas o cara não sabe este ano. Ou seja, a educação vem deficitária há muito tempo. Nós vimos agora há pouco, não vou entrar em detalhe aqui, uma jornalista da CNN, em 2 momentos, uma ela fala, Chile e Equador não ficam na América do Sul. Depois, outro dia, mais na frente, na bandeira do Brasil está escrito independência ou morte. Foi maravilhosa isso aí. Então prêmio, troféu Paulo Freire. É igual girafa. Fizeram um curso superior. Girafa na Amazônia. Tem gente que acredita. Tem. Tá? Então, você pode ver o ensino nosso, mas por que vem mal há muito tempo? Formando militantes, formando eleitores da esquerda. Onde a esquerda entrou, bagunçou com a educação. Isso é verdade. Você começou, inclusive, olha só, o que aconteceu? Não quero falar qual estado, mais uns 10, 15 anos atrás. Aprovação automática. Eu tinha um parente professor, daí eu liguei para ele, conversando, ele falou, olha, aqui nós temos o 14º salário, se a aprovação for igual ou superior a 95%. Sabe o que ele me disse? Ô, primo, eu vou aprovar todo mundo. Porque se eu reprovar, eu não ganho o 14º, ainda vai ter gente para querer me processar, pô. E outra coisa, a recomendação é não usar a caneta vermelha para corrigir prova, que constrange o aluno com muita cor vermelha pela frente. E assim, o nosso ensino foi para o beleléu. Paulo Freire. Quem é a diretora da escola? A tia mais bonita, mais bacana, que tem uma votaçãozinha. Qual a consequência disso? Ao meu tempo, é diferente, cara. Não tenho trauma nenhum, 0. Presidente,
A Luma tem sobre a FIES, aquela conversa que a gente Falando estava tendo. sobre educação, antes até eu queria perguntar também, presidente, o senhor lembra da época que havia as matérias na grade curricular, nas escolas mesmo, de educação moral e cívica e OSPB, né, que foi retirado. Estudos sociais. Mas eu li a lei, recentemente, eu li a lei que fala do que essas matérias ensinavam e ensinava as crianças, né, a serem cidadãos, ensinava a preservação do espírito religioso, ensinava moral, enfim, ética. Isso foi retirado e agora a gente vê, como o senhor falou, essa palhaçada nas escolas, né? Ensinando as crianças sobre sexo, sobre ideologia de gênero. Enfim, eu fiz Universidade Federal e eu sofri muita perseguição religiosa. Eu podia ver que quando você discorda de um professor que é ateu, né, você realmente é linchado e sofre consequências. E falando de educação de ensino superior, eu vi que o senhor sancionou uma lei sobre o FIES, né, que é de renegociação da dívida do FIES. Sim. Só que essa lei, inclusive, eu vi que na matéria que eu li, dizia que em alguns casos chegava até 99% do abono da dívida. Só quem poderia aderir eram aqueles que contrataram o FIES até 2017. Então eu entendo que foi algo remediando, né, esse problema que já existia. Você pune os adimplentes. Sei disso. Mandei esse projeto para a Câmara. Sim. A Câmara melhorou até o projeto. Podia ter melhorado mais. Sim. Nós podemos aperfeiçoar isso aí. Porque o passivo está em mais de 100 bilhões de reais. E a grande maioria não tem como pagar. A minha pergunta era se existem medidas futuras, caso o senhor seja reeleito, para continuar possibilitando essa capacitação de mão de obra dos jovens na universidade. O que aconteceu com o PT, com o Lula? Ele abriu o FIES para quem quisesse. Bacana, legal. Mas só que houve uma proliferação de faculdades no Brasil sem a mínima condições de lecionar. Foi sustentável a longo prazo. Então, o garoto ia fazer a faculdade, havia um estímulo, os donos dessas faculdades iam buscar a gente, vai lá, vai fazer, porque ele queria o dinheiro dele. Ele ficou com o dinheiro dele e a garotada ficou com a dívida. Muitos tiveram uma boa formação, sim, mas outros nem tanto. Agora, esse nem tanto, o espírito da lei foi para tirá-los da inadimplência. Sim. Que, como tinham dívidas, eles não eram um cidadão perfeito, né? Em sua plenitude. Esse foi o espírito do projeto. Agora, podemos, sim, o ano que vem, rever isso para gente fazer melhor isso aí. Pensar lá na frente, né? Porque o que acontece? É muito fácil você, candidato, falar, faculdade para todo mundo. Ele quer restringir. Ninguém falou em restrição aqui. Nós estamos falando de dar uma moralizada no assunto. Igual a Lei Rouanet. Quando eu assumi, alguns artistas podiam pegar até 10 milhões por ano. Agora, a massa do artista que está iniciando em carreira não conseguia nada. Nós mudamos isso aí. Isso pode ser mudado. Agora, o espírito é a gente fazer uma conta de chegada, uma vez ele concluindo o curso, ter como pagar. E outra, quem já está devendo, a grande maioria não tem condições de pagar. Isso é verdade. Conheço pessoas pessoalmente próximas que foram beneficiadas agora, quando você perdoa com critérios, você pune quem pagou religiosamente. E muita gente pobre pagou religiosamente. Presidente, pegando um gancho na Luma, tem uma galera, a gente vai ler aqui umas perguntas da galera que tá on aí com a gente, mandando nos chats, superchats. O Nando Valente aqui, 48 anos, de BH, falou assim, mais de 80% dos jornalistas brasileiros se declaram de esquerda. As universidades hoje são um centro de conformação às ideias progressistas, perdendo a função primária de ensinar o pensamento crítico, pluralidade de ideias. Como resgatar essa função e neutralidade? Existe um plano no Ministério da Educação para ter esse resgate? Olha o que acontece. A educação, existe a possibilidade A educação disso? É um transatlântico, não tem como dar um cavalo de pau. E não é fácil você ir mudando esse pensamento crítico, essa forma de educar. Tem certos professores, não é nem maldade, ele já foi educado nisso, ele tem convicção que está fazendo a coisa certa. Mas, na verdade, não ajuda o país. Você pega estados da região, os 3 da região sul, mais Santa Catarina, que eu tenho certeza, e Paraná. O que tem de placa de precisa-se e não tem mão de obra qualificada. Que eu tive no Piauí, numa fazenda 5G. Então, a vantagem da fazenda 5G aumenta a produtividade em mais ou menos 20%. A precisão de uma máquina para colher alguma coisa lá ou plantar são 2 centímetros. Agora, é cheio de telas na frente, com todo respeito. Não é para qualquer um operar aquilo. Tem que ter capacitação. Você manda a pessoa fazer um gráfico.
coordenadas, ordenadas e abscissas. O cara já trava aqui na hora. Se eu falar em geometria descritiva, que eu tinha no meu tempo de mais novo, né? Vamos para humanas. Mas tem humanas é demais. Não está dando para mim. Há uma diferença você conversar com quem faz humanas e quem faz exatas. As duas são importantes. Sim. Mas não pode uma querer influenciar sobre a outra. Com certeza. Você vê certos temas, até de prova do Enem, por exemplo, foi em 2017, se não me engano, ou 2018, a linguagem neutra dos gays. Com todo respeito, para quê? O que vai fazer uma dissertação sobre a linguagem neutra dos gays? O que faz isso? Apenas o jovem for prestar um futuro vestibular, né, fazer o Enem no futuro, ele vai estudar esse assunto. Esse assunto, com todo respeito, deixa para a vida privada de cada um. Ele tem que dissertar, botar no papel outros tipos de ideias. Não isso. Agora, isso passou a ser uma constância. Quer ver uma coisa? Vou aplicar uma prova do Enem para vocês aqui agora. Tá? Eu estou saindo. O primeiro... Não, vocês vão responder para mim. Né? Eu vou fazer. Eu sou o primeiro presidente da ditadura militar... Olha só. Vai estar na prova, o primeiro presidente da ditadura militar, em 1964, assumiu em 31 de março, 1º de abril, 2 de abril, 11 de abril ou 15 de abril. Faça outra, presidente. Não, Isso é muito vamos lá. fácil. Então vamos lá. 31 de março ou 15 de abril? Responda. Não sei, presidente. Alguém sabe aí? Eu não era nascida e faltei nessa 15 aula. de abril. Você tem certeza? Não, é porque é meu aniversário. Ela tá certo. 15 de abril. Ótimos critérios. Ditadura. Que isso, hein, Theo? Até eu chutava Olha só, bem. olha aí. na aula, né? Eu já não sabia errar. Mas seria uma pergunta que após ele ver... Eu não quero que ele erre, quero que ele acerte. Sim. Quando ele vai sair por que é 15 de abril? Se me ensinaram que foi ditadura, que o militar deu golpe dia 31 de março. Ele vai ver que dia 31 de março não aconteceu nada. Nem 1º de abril, o dia da mentira. Quem caçou o João Goulart foi o Congresso, no dia 2 de abril de 64, e está o nome de todos os deputados e senadores presentes. E dia 11 de abril está o nome de quem votou sim ao Castelo Branco, levando-se em conta a Constituição de 46 ou 47. Alguém me ajuda aí? Então foi tudo legal. E ele assumiu só dia 15 de abril. Então, opa, que ditadura foi essa? Que o Congresso elegeu o cara. Que o Congresso que tirou o presidente em exercício dia 2 de abril. O cara começa a, opa, que negócio é esse? Ou quer saber de uma coisa? Se você for procurar nos anais da Câmara o Diário do Congresso, de 2 de abril de 64, não existe. Eu tenho. Você sabe por que não existe? Porque em 2013, o Congresso nosso, por proposta da esquerda, votou um projeto tornando inexistente a sessão de 2 de abril de 64. Então, Lênin apagava fotos. O nosso Congresso de esquerda apagou fatos. E eu tenho o papel para te mostrar. Então, a verdade liberta. O pessoal tem que saber. Sim. Foi mal, foi ruim, o que aconteceu em 64. Ele não sabe mais. Se ele for na biblioteca da Câmara, não tem mais. Se achar o Diário do Congresso, está pintado de negrito lá, ou não existe mais. Muita gente não sabe que teve apoio popular também. Né? Não, na verdade, a derrubada do João Goulart nasceu de 3 governadores. Carvalho Pinto, Adhemar de Barros e o do Rio de Janeiro, o Carlos Lacerda. Eles que levaram para frente.